Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Brasília e agradeço o convite, o honroso convite do reverendo Carlos Eduardo, do conselho dessa igreja, dos amados presbíteros, que Deus abençoe a todos. Atenção, crianças, o desafio a nossa mensagem vai falar sobre família, igreja e o amor em Cristo. Então, olha lá, família, igreja e amor em Cristo. Salmo 34. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo 34. Salmo 34. Eu vou ler todo o texto, mas nós vamos nos deter apenas em alguns versículos, mas para que você tenha a visão do todo daquilo que Deus revelou pela obra do Espírito Santo a Davi, o servo do Senhor, rei de Israel. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa conferência, muito obrigado por esse tempo de reflexão. Que grande privilégio estar na casa do Senhor, com a família da fé, um ambiente confortável, um ambiente seguro, um ambiente santo, construído e separado, dedicado ao Senhor e a Ti somente. O Senhor reina nesse lugar, que o Senhor reina em cada coração. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu já tenho 33 anos de pastorado e antes de ser consagrado, pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu plantei igrejas num período de 5 anos antes disso. Então já vão aí 38 anos de caminhada. E você olha para mim e diz, ele começou com 2 anos de idade. Comecei muito jovem, fui chamado muito jovem, fui plantar a igreja em lugares muito difíceis, muito difíceis. E eu me lembro que uma vez, num dos lugares que estava plantando a igreja, começamos ali com um grupo muito pequeno, nós éramos 9 pessoas, num lugar que não tinha nem asfalto, era rua de terra, no meio de um lugar bem inóspito. Ali, aquela igreja pequenininha,
um dia uns irmãos falaram assim: pastor, tem uma família morando debaixo de uma lona, parece que é uma senhora sozinha com um monte de filhos, a gente precisava ajudar. Eu estou falando de uma igreja com 9 pessoas, numa comunidade muito carente. Então eu disse, vamos lá. Na época eu tinha uma moto, e eu peguei a moto, que era a única coisa que dava para sustentar também, era a moto, né? E fui até aquele lugar com um irmão, e chegamos naquele lugar, e realmente era uma viúva, com 6 filhos, 2 dos quais ela teve sozinha, cortou o cordão umbilical com enxada, no meio da mata, onde ela tentava tirar comida para os seus filhos. E ela, debaixo daquela lona, estava fazendo uma sopa de chuchu, água, chuchu. E ela colocava algumas pedrinhas que ela lavava no fundo para dar um pouco de sabor, porque nem sal tinha. Aquela era uma vasilha pequena, suja, toda amassada, em cima de uma lenha com os tijolos. E ali eu pedi licença, ela me deixou entrar. Eu levei uma cesta básica: arroz, feijão, ovos, macarrão, frango congelado. A vida daquela mulher e daquelas crianças mudou radicalmente. A igreja abraçou aquela família entregou a vida a Cristo Jesus. Um irmão da igreja cedeu um barraco na mesma semana para que eles pudessem ter um barraco para morar. Aquelas crianças estudaram, cresceram, desenvolveram as suas vidas profissionais, e a dignidade chegou naquela casa, onde depois se tornou a casa própria, com água, luz, banheiro. Me lembro de um outro caso, que a igreja, também pequena, abraçou uma família onde o chefe da família tinha ficado tetraplégico. Não tinha a menor condição de sustentar a família. O banheiro da casa era o saquinho plástico que eles conseguiam pegando na rua, porque não tinha lugar. A igreja abraçou, a igreja amou, aquela família teve o seu banheirinho construído, e depois a casa arrumada, e trabalho para cada um, e eles cresceram. Mas eu me lembro também de um outro fator interessante. Eu estava de férias há alguns anos atrás, e o telefone tocou às 3 da manhã, e eu atendi o telefone às 3 da manhã, e era uma jovem que tinha ido estudar fora do Brasil, na Europa. Boa condição social, mas estava profundamente desesperada porque tinha se perdido em Londres. Eu disse, onde você está? Estou em tal endereço. Falei, me aguarde. Eu liguei para a Espanha, para um missionário nosso na Espanha, e ele atendeu. Mas já era 8 horas da manhã na Espanha. Para nós 3, para ele 8. E ele disse, onde ela está? Eu falei, em tal lugar, deixa comigo. Ele ligou para um missionário em Londres, ele e a esposa, que ele conhecia, e o missionário que não conhecia ninguém, muito menos eu, muito menos a jovem que estava perdida em Londres, foi até ela e a resgatou com a esposa em Londres. Quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando apenas desse momento agradável de reunião. Quando alguém aí fora critica a igreja, não tem a menor ideia do que está falando, daquilo que a igreja faz sem dizer, da bênção que a igreja é nas famílias, e na bênção que é ter famílias na igreja. Sozinho, nós não chegamos a lugar algum. Adão estava sozinho no Éden, tinha tudo, nem pecado existia. Mas aprove a Deus olhar para Adão e dizer, não é bom que o homem esteja só. Por isso que a unidade da igreja é tão abençoadora, porque nós somos o suporte um do outro. A igreja é o grupo que se reúne para orar pelos que sofrem, pelos enfermos,
a visitar no hospital, a fazer revezamento quando a pessoa está sozinha. Já não tem mais nenhum familiar, mas a igreja é a família da fé. Eu nunca vi um cristão desamparado em lugar algum, nunca vi. Assim como a Bíblia diz, nunca vi o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Por isso, quando nós somos resgatados pela graça de Deus e inseridos nessa comunidade chamada igreja, nós não nos tornamos ouvintes passivos, como alguém que senta para ouvir apenas. Não, nós nos tornamos missionários ativos. É o nosso abraço, é o nosso sorriso, é a nossa oração, é o nosso companheirismo, é a nossa fé, é a nossa unidade que faz com que a igreja se torne essa grande parceira da família e a família se torne a grande parceira da igreja. É uma via de mão dupla, porque todos nós precisamos uns dos outros. Por isso, o Salmo 34 é escrito num momento muito difícil da vida de Davi. Davi está sendo perseguido, ele vai cair nas mãos de gente que o odeia. Um exército poderoso prende Davi. Davi se passa por louco. E o Deus o livra. E ele escreve esse salmo. Então, nós estamos lendo um salmo de um pai de família. Não era perfeito, mas era um homem de Deus. E o que ele escreve? Ele escreve que quando a nossa parceria é estabelecida em Deus, como família da fé, como família que experimenta nos laços de sangue a bênção de pertencer à igreja, o amor vem como essa disposição interior. Olha o versículo 1, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar. O que diz aqui o versículo 1 é: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Os salmos geralmente anunciam aquilo que vão descrever. É como se você estivesse lendo uma tese em que você tem um enunciado, você tem um tema, e agora a partir daquele tema ele vai provar o seu tema. Por exemplo, eu posso falar para você assim: Brasília é a melhor cidade no Brasil para se morar. Ponto. Versículo 1. Agora, a partir do versículo 2, eu tenho que explicar para você por que eu estou dizendo isso. Eu vou dizer assim: Brasília é o melhor lugar para se morar, porque Brasília tem um trânsito maravilhoso. Eu morei 17 anos no Rio de Janeiro. Se eu ligar para o Rio de Janeiro e falar que eu saí de Águas Claras e cheguei aqui andando 40 quilômetros em 48 minutos, todo mundo vai duvidar. Porque no Rio de Janeiro você não anda 40 minutos sequer em 1 hora. 1h30. Muito menos cruzar a cidade de uma ponta na outra, esquece. Então eu poderia dizer várias vantagens de morar em Brasília. Brasília só tem igreja boa, começando da igreja presbiteriana do Paranoá. Tem igreja presbiteriana em Brasília. Tem até outras igrejas, mas eu não vou fazer propaganda aqui. Então, assim que o salmo funciona. Observe o verso 1. O verso 1 é esse enunciado. O meu louvor estará sempre nos lábios. Eu vou bendizer o Senhor em todo o tempo. A pergunta que você tem que fazer para o texto é: por quê? Por que esse homem está dizendo que ele vai louvar o Senhor o tempo todo? Como se um amigo seu chamasse você, uma amiga sua, e perguntasse: por que você vai à igreja todo domingo? Por que você canta louvores ao Senhor? E você tivesse que dar a explicação. Por que família é uma bênção? Você tem que explicar. Pedro, escrevendo à igreja, diz assim: cada cristão tem que dar a razão da sua fé. Então, a nossa fé não é apenas um sentimento, ela também passa pelo conhecimento. E o conhecimento com o sentimento, quando você externaliza, quando você fala, abençoa. Não tem coisa pior que alguém falar só com sentimento ou falar só com conhecimento. Porque Deus nos chamou para expor as duas coisas. Quando uma pessoa fala só por sentimento, ela fala aquilo que é impensado. E às vezes fala cada coisa, agride o outro, perde a paciência, perde o equilíbrio. Quando a pessoa fala só com conhecimento e não põe o sentimento, fica frio. Não sei se você já teve a tristeza de ouvir alguém falando de maneira fria. Eu me lembro de um seminarista, muitos anos atrás, eu não vou dizer o nome dele nem sob tortura,
Mas que esse seminarista, ele assumiu o púlpito e eu sentado para avaliar, ele pregava assim: a gente tem que crer em Deus. E tem que ser animado. Eu sou muito animado. Ele não era uma pessoa introvertida. Ele era uma pessoa sem coração. E eu falei isso para ele, ele melhorou bastante. Então, quando nós colocamos a nossa relação diante de Deus, na inteireza daquilo que Deus nos fez, sentimento e pensamento, nós podemos então exalar isso para a glória do Senhor. E é isso que Davi faz aqui, mostrando essa parceria. Nós não somos só trabalho, nós não somos só igreja, nós não somos só família, nós somos tudo isso junto e misturado para a glória de Deus. Versículo 2: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Observe que a condução do processo é: eu ouço, entendo e me alegro. Então, quando nós temos essa parceria, somos convidados do particular para o universal. Observe o versículo 2, que ele diz isso claramente: a minha alma vai gloriar no Senhor. Mas aí eis que ele não está sozinho. Ele agora, no final do versículo, já está numa comunidade. Ele diz: os humildes, plural, o ouvirão e se alegrarão. Então, aquilo que nós experimentamos no particular se revela no comunitário, no coletivo. Se você está triste lá na sua casa e vem para a igreja percebe o seu coração. E aqui é o lugar para você abrir o coração. Aqui é o lugar para você pedir a oração. Se você tem problema na família, aqui é o lugar que você deve buscar em oração, em conhecimento da palavra, em comunhão com os irmãos, o direcionamento de Deus. Por isso que é uma parceria. Não existe coisa pior que uma pessoa que nesse momento está na sua casa fechada, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, cheio de problemas, ela não tem ninguém para ajudá-la. Ela fica zapeando na internet, ela fica olhando vários canais de televisão, tentando buscar algum livro que possa ajudar, mas a ajuda está tão fácil quando nós nos reunimos como igreja, abrimos a palavra, meditamos na palavra, o Espírito Santo ministra a cada coração. Quando esse sermão chegar ao fim, o Espírito Santo de Deus terá ministrado um pouco da sua palavra a cada coração, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Por isso que os pregadores sobem com tanta alegria para pregar, porque isso não depende de nós. A ação que vai levar a palavra ao seu coração é do Espírito Santo de Deus, e somente a Ele toda a honra, todo louvor e toda glória. A glória não é do pregador, a glória não é do pastor, a glória não é dos dirigentes de louvor, a glória é de Deus, porque Ele é quem ministra a palavra ao seu coração. Por isso que quando nós vivemos essa parceria ela é testemunhal. A palavra hebraica, você sabe que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. A palavra hebraica usada aqui para humildes é a palavra anavim. Essa palavra no hebraico, ela significa a humildade de espírito de quem aprendeu com as dificuldades da vida. Eu sei que você já passou por dificuldade na vida. Às vezes as pessoas souberam um pedaço, mas ninguém nunca sabe tudo. Porque ninguém sabe ler o nosso coração na sua inteireza. Nem nós mesmos. Só Deus nos conhece de maneira completa. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Anavim, essa palavra usada aqui para humildes, é a palavra de quem sofreu e aprendeu. Apanhou e aprendeu. E o Senhor vai dizer aqui no texto dele que os humildes, esses que passaram por dificuldade, que passam por dificuldade, ouvirão e se alegrarão. Porque aquele que é humilde na Bíblia será exaltado e todo soberbo será humilhado. Então, quando nós percebemos que o nosso quebrantamento, o nosso coração deve estar diante de Deus em humildade, Ele não rejeita a nossa oração. Deus não rejeita um coração quebrantado na presença dele. Deus rejeita o orgulhoso.
Aquele que bate no peito e diz assim: eu construí, eu fiz, eu cheguei lá, eu fiz tal coisa. Está vendo isso aqui? Foi tudo eu que fiz. Como se Deus não tivesse participação alguma. Mas Deus ama quando você percebe a bênção dele e você dedica a ele todo louvor, toda honra e toda glória. E você diz assim: olha, alguém chega na sua casa e diz: como está bonita a sua casa. Deus me abençoe. Trabalhamos duro. Eu aguentei um marido difícil nessa caminhada. Não é, bem? O marido tem que concordar, né? É. Mas nós construímos tudo isso aqui juntos, debaixo da bênção de Deus. É assim que Deus é glorificado. Porque quem ouve, começa a pensar na sua vida e na sua relação com Deus. Você está abençoando vida sem perceber, achando que está falando apenas uma frase clichê. E não é. É um testemunho. Por isso o versículo 3 vai dizer que quando nós amamos, nós convidamos esse Cristo para a nossa relação de vida na parceria da igreja, da família com o Senhor. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Perceba, é tudo plural. Ele saiu do particular para o plural. Ele está reunido com a igreja. E ele está convidando a igreja: exaltemos todos a uma, exaltemos o nome do Senhor. Vamos compartilhar essa bênção que é ser cuidado pelo Senhor. Domingo passado nós estávamos aqui, estamos de novo. Mais uma semana se passou em que Deus nos deu saúde, proteção, graça, paz, manteve a nossa fé, a nossa paciência. Como é bom, o tempo vai passando e Deus continua fiel. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força, porque nós não estamos sozinhos. Deus nos chama para essa parceria abençoadora, e o convite é para todos. Olha, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma, todos vivem a unidade, lhe exaltemos o nome. Bom, a partir daí, ele agora particulariza o seu testemunho. Ele vai contar por que ele está tão animado, por que ele está tão feliz, por que ele pode falar tanto sobre exaltação, louvor e convidar as pessoas a louvar o Senhor. Aquilo que ele afirmou no começo do versículo 1, ele vai agora explicitar a partir do versículo 4. Olha o que ele diz: quando nós amamos, nós temos um testemunho. Ele diz no versículo 4: eu busquei o Senhor e ele me acolheu. É muito bom quando você ora e Deus responde a sua oração. Quando o pai deita preocupado com as contas, eu sei que isso não acontece com vocês, é só comigo, né? Quando a gente deita preocupado, amanhã, segunda-feira, vem esse condomínio, vem esse aluguel, vem esse água, vem esse luz, vem esse plano de saúde, meu Deus, como é que vai ser? E você ora, e Deus conduz, acalma seu coração, e Ele diz: basta cada dia seu próprio mal, não andeis ansiosos por coisa alguma. E de repente, quando você vê, já acabou aquela preocupação toda, você já venceu toda aquela preocupação, e o Senhor renova a sua graça, a sua glória sobre a sua vida, e você vai trilhando, e já estamos no mês de abril. Daqui a pouco o ano acaba. E mais um ano Deus nos sustentou. Mas se você não buscar o Senhor, você vai ficar sem dormir. Mas se você buscar o Senhor, Ele vai acolher e vai te livrar de todos os teus, olha o que diz o versículo 4, de todos os seus temores. Cada pessoa tem um temor diferente. Tem gente que tem medo de enfermidade, tem gente que tem medo como vai morrer, tem gente que tem medo de ficar sem dinheiro, tem gente que tem medo de ficar sem aposentadoria, tem gente que tem medo de ficar sem trabalho, tem gente que tem medo de perder o horário do trabalho. Cada um tem um medo diferente, alguns medos maiores, outros menores. Tem gente que tem medo de certas visitas que vão chegar na sua casa. Né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai livrar de cada um dos seus temores. É isso que o salmista escreve. Por isso ele diz: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Deus não se agrada que o povo dele sofra vexame.
Deus não é sádico. Deus é um Pai amoroso. A segunda coisa que ele vai afirmar agora, depois de ter buscado, é o clamor. Olha o verso 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Perceba, uma coisa é buscar, outra coisa é clamar. Você busca aquilo que é um temor comum. Você clama aquilo que já perturbou a sua alma. Ele diz no versículo 6 que ele clama como um aflito. E o Senhor ouve, e o Senhor livra de todas as suas tribulações. Perceba a resposta de Deus. No versículo 4, Deus acolheu. No versículo 6, Deus ouviu. No versículo 4, ele livrou dos temores internos. No versículo 6, da aflição externa. Portanto, seja algo interno ou externo, Deus está sempre pronto para responder a nossa oração como família, nos congregar como família da fé e nos abençoar. Por isso a Bíblia vai dizer que o amor lança fora todo medo, o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado. Deus lança fora todo medo, medo da enfermidade, medo da falta de recursos. Deus lança fora todo medo. O amor é uma companhia, e eu já não sei andar só pelos caminhos. Quando você experimenta o amor de Deus, você já não sabe andar mais só, porque o amor de Deus inunda o nosso ser de tal forma que nós não queremos mais viver sem esse amor. Por isso que muitas pessoas que são atingidas pela graça da conversão e depois dão uma desviada no caminho, começam a se distanciar da igreja, sentem saudade. Quando é cristão verdadeiro, sente saudade e volta para a casa do Senhor. Ele diz, eu me desviei por um tempo, foi tão ruim, tanta coisa ruim aconteceu na minha vida, e eu sentia saudade da casa de Deus, sentia saudade da comunhão dos irmãos, sentia saudade da oração. Por quê? Porque o amor de Deus é quem nos inunda, nos preenche. E é muito bom ter a companhia do Senhor. E quando nós somos essa família da fé, nessa parceria, nós aprendemos a amar uns aos outros, e assim somos reconhecidos pelo mundo como um povo de Deus, que ama um ao outro, e começamos a caminhar e a ajudar ao próximo como a nós mesmos. Afinal de contas, esse é o grande mandamento. Olha o versículo 5. Portanto, essa celebração, essa alegria de ter o rosto iluminado é fruto da proximidade com o nosso próprio Senhor. Essa palavra usada aqui descreve uma pessoa radiante, porque ela recebeu uma notícia que encheu seu coração de alegria. Quando nós vivemos essa parceria, então, proativa entre igreja e família, que livra os temores, que tira a aflição, que apoia um ao outro, que ajuda um ao outro, que edifica mutuamente como igreja aqui reunida, que celebra louvores ao Senhor, então nós fazemos uma declaração de fé, que é o versículo 7. Qual é a declaração do versículo 7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A coisa mais interessante é a segurança. É quando você tem segurança. A segurança, ela dá qualidade de vida. Por que as pessoas estão morando em prédios, condomínios fechados? Porque elas estão buscando segurança. Não tem coisa pior do que você ficar inseguro. Eu me lembro uma vez que eu peguei um táxi em São Paulo e o taxista estava bêbado. Em São Paulo. Eu pensei, graças a Deus que é São Paulo, porque São Paulo ninguém anda mais de 30 km por hora. Eu tinha horário, não tinha como parar numa 23 de maio, descer e falar assim, eu vou pegar outro táxi. Não tinha como, não tem como você fazer isso. Quando eu percebi, já estávamos nessa via rápida. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me guarda, porque falta pouco tempo para eu chegar onde eu preciso chegar. Mas o tempo todo da viagem, você fica o quê? Tenso, inseguro.
Quando você deita, vai dormir, fecha a casa, você quer que a sua casa te dê segurança. Quando você viaja, você quer ter segurança. Por isso que o texto vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E é nesses momentos de insegurança, seja insegurança física, como que eu estou falando, insegurança emocional, insegurança financeira, insegurança com relação à sua saúde, que você tem que descansar naquele que te guarda. O guarda de Israel não dormita, diz a palavra do Senhor. Ele está sempre nos protegendo. E aqui é interessante porque ele resgata a figura de Jesus Cristo. É o anjo do Senhor. Aquele que foi preservado os ossos, no versículo 20, porque é um salmo que aponta para o Messias. Onde está a nossa segurança? Onde está a nossa proteção? Naquele que morreu na cruz por nós e pagou alto preço pelo nosso pecado. Venceu a morte e garante a nossa vitória sobre a morte. E disse no final do Evangelho: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso essa parceria, ela não é uma parceria momentânea ou que depende de nós mesmos, ela é fruto da graça de Deus. E por isso o Senhor pode declarar no versículo 8, encerrando essa primeira parte dos Salmos, e nós vamos encerrar aqui no versículo 8, com uma declaração maravilhosa, convidando cada família a experimentar esse amor de Deus de mãos dadas como igreja da fé, que se apoia, ajuda, instrumento poderoso de Deus na caminhada. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O que podemos experimentar a partir disso? Pode acreditar nessa declaração. Esse texto que nós acabamos de ler aqui é um texto que está escrito há milênios. Nós estamos lendo um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos. Vamos colocar 3.000 anos para você ter uma ideia de tempo. E continua sendo verdade até hoje. E todo mundo que experimentou isso ao longo desses anos em comunhão com o Senhor, chamado pela graça de Deus, pôde testemunhar isso. Eu, ao longo desses anos, trouxe para vocês alguns exemplos, mas poderia dar muitos outros, de como a família da fé, chamada igreja, tem transformado famílias que, ao entrarem na igreja, se tornam a força transformadora da igreja para abençoar outras famílias. Portanto, aqui é o lugar onde a criança aprende a respeitar os seus pais, as autoridades. Aqui é o lugar onde as crianças, quando sobem para fazer a apresentação, perdem o medo de falar em público. Eu não sei se você sabia disso, mas este é o maior medo das pessoas, falar em público. E as crianças, quando são criadas na igreja, perdem isso. Elas perdem isso porque elas acostumam a falar em público. Aqui é o lugar onde as crianças aprendem os valores, se tornam adolescentes, jovens com valores éticos, se tornam pessoas sérias, pessoas boas. Da boca dos nossos jovens que são criados na igreja, você não vai encontrar palavras torpes, não faz parte da agenda deles, porque a família é edificada na palavra do Senhor. É aqui que as pessoas experimentam e vivem a alegria de servir ao outro, de ser educado, carinhoso, cuidadoso, amoroso, de orar um pelo outro, de não ser egocêntrico, um indivíduo ensimesmado, mas é uma pessoa que olha para a comunidade. E é nessa parceria que a igreja é mantida e abençoada e abençoadora. Num mundo em trevas, nós somos luz, nós somos sal. Mas nós nunca estamos sozinhos, porque Jesus Cristo está conosco. E nós podemos receber o abraço, o afeto de Cristo Jesus nos nossos relacionamentos santos, piedosos e agradáveis a Deus. Bom, vocês já sabem, alguns já me ouviram aqui em outras ocasiões. Eu gosto de terminar meu sermão com a seguinte pergunta: tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa?
eu gostaria que você levasse para casa 3 coisas importantes. Primeiro, você não está aqui por acaso. Você está na família da fé que se reúne na Igreja Presbiteriana do Paraná porque Deus te trouxe para cá. Segundo, você está aqui para ser abençoado. Ouça com atenção. Deus te trouxe aqui com um propósito, para você receber instrução, para você receber orientação, para você receber oração. Mas Deus também te chamou para cá, para te qualificar e te enviar. Para você sair daqui semana após semana, para ser bênção na vida de todas as pessoas que você encontrar. Porque você tem conteúdo, você tem experiência com Deus, você tem experiência de comunhão com a igreja. Acredite nesta comunidade. Vá falar para os seus amigos, desconhecidos, irmãos, familiares, quem for, que é muito bom fazer parte da família da fé e andar em parceria em nossa família. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela experiência de caminhada contigo. Fortaleça cada irmão, cada irmã, cada casa aqui, que essa igreja continue sendo bênção na vida de cada um e que cada irmão e irmã aqui seja bênção também na vida de outras pessoas. E que juntos possamos perceber a beleza da caminhada na unidade da fé, do amor e da esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado.